noite, pessoal que está chegando aí, seja bem-vindo. Vamos começar com a nossa leitura de preparo. O livro aqui da nossa leitura de harmonização é a Palavra de Vida Eterna, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem é a mensagem Socorro e Concurso. Quantos pães tendes? Jesus. Está em Marcos capítulo 8, versículo 5. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim, quantos pães tendes? A passagem denota precaução de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo, apresentar a providência divina como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça, como é de todo impróprio rogar os talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Contudo, para isso, é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio, de pequenino embora, que deve encontrar em ti. Que assim seja. Uma boa noite aos irmãos que estão chegando aí. Agora eu convido a todos para que a gente possa fazer juntos a nossa prece. Nesse momento, que possamos unir os nossos pensamentos, unir os nossos corações, unirmos-nos em espírito, para primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade bendita da vida, da existência, a oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui, reunidos mesmo virtualmente, para falar do seu Evangelho, para falar de seus ensinamentos, para refletirmos sobre essas grandes orientações que o Mestre nos concedeu, a fim de nos auxiliar no nosso crescimento moral e espiritual. Agradecemos a Deus todo o amparo, o auxílio que Ele nos dá nessa nossa jornada e agradecemos aos benfeitores espirituais, nossos guias e mentores amigos que estão sempre conosco, nos ajudando, nos amparando, nos inspirando e nos orientando o caminho que devemos seguir. E pedimos ao Pai, nesse instante, que possa abençoar a todos nós, a todos os lares, a todos os nossos irmãos e humanidade, para que essa paz, esse amor, possa reinar no coração de todos nós e que assim possamos ter força, coragem e fé para seguirmos a nossa jornada no caminho do bem, de crescimento e de muito amor. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos sustente na reunião, no estudo da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, amigos, quem chegou agora. O estudo de hoje é da mensagem do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier e Emmanuel, a mensagem 91, que tem como título Migalha e Multidão. E essa mensagem ela é muito interessante e a reflexão que o Emmanuel traz para a gente também é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Que nós estamos vivenciando. A gente sabe que o Evangelho de Jesus ele é muito atual, que em todos os momentos da nossa vida, em todas as situações da nossa vida, quando nós buscamos as orientações de Jesus contidas no Evangelho, a gente tem sempre um ensinamento, a gente tem sempre um aprendizado, a gente tem sempre uma força ali que nos ajuda
a seguir diante das nossas provas, diante das nossas necessidades de vivências aqui na Terra. E essa mensagem, ela é importante porque ela traz uma reflexão sobre as nossas capacidades, as nossas possibilidades também de servirmos, de sermos úteis a Deus, a Jesus, diante das nossas possibilidades, diante das capacidades que nós temos. Para a gente começar a refletir, a conversar um pouquinho sobre a mensagem, eu gostaria de ler primeiro, para a gente entender o que a gente vai estar conversando aqui juntos. Então a mensagem é do livro Vinha de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier. O título da mensagem é Migalha e Multidão. E Emmanuel coloca o seguinte: E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Essa mensagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 19. E Emmanuel vem interpretando essa mensagem. Emmanuel diz o seguinte: ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos, sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre nesse passo do Evangelho é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa a crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade. Além surge o fracasso. Acolá manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação. De vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe ao patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências e ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem, nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Essa é a mensagem que Emmanuel traz para a gente nesse capítulo do livro Vinha de Luz. E eu, particularmente, quando a Ana me passou esse tema, eu fiquei muito feliz de ler essa mensagem, de estudar essa mensagem, porque ela fala diretamente para nós. Ela toca aos nossos corações, realmente. E essa passagem que Emmanuel traz lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 19, é uma passagem muito interessante, porque ali está narrada a primeira multiplicação dos pães. É um momento em que Jesus realiza, esse primeiro milagre da multiplicação dos pães. E essa passagem é curiosa porque diz o seguinte, que Jesus ele estava ali com aquela multidão e em um determinado momento ele já tinha passado o dia inteiro com os discípulos, realizando ali as tarefas de evangelizar, de curar, de orientar. E mesmo assim tinha aquela multidão atrás de Jesus. E já estava entardecendo e os discípulos começam a chamar a atenção do mestre e diz: mestre, já está ficando tarde, estão todos famintos, é melhor que a gente dispense para que todos possam ir para as suas casas, para os seus lares e que possam também buscar comida, buscar alimento, E os discípulos preocupados ali com a situação de todos que estavam ali junto com Jesus, com toda aquela multidão. E aí Jesus ele olha para os discípulos e diz o seguinte: o que nós temos aí de comer? O que nós temos aí para comer? E aí os discípulos olham para ele e falam: nós temos 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus fala que naquele momento que é para eles reunirem aquilo ali que eles tinham, porque ele alimentaria toda aquela multidão.
E os discípulos, a fé, às vezes a gente balanceia um pouco na fé, né? Porque os discípulos olham para Jesus e falam: mestre, são mais de 5.000 pessoas que estão aqui. Nós temos 5 pães e 2 peixes. Será como se fosse uma migalha para todos esses que estão aqui com a gente. E aí olha que interessante, lá no Evangelho de Mateus, o que Jesus diz? Trazei-os aqui. Após ordenar que as turbas reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, abençoou, partiu os pães, deu aos discípulos e levaram o que sobrava dos pedaços, 12 cestos de vinho cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e criancinhas. Isso está narrado aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos de 13 a 21, que está essa passagem da multiplicação dos pães. E aí a gente observa realmente, né, que tem vários pontos nessa mensagem, que é muito simbólica também, que a gente precisa pensar, que a gente precisa refletir. Naquele momento, Jesus ele apresenta 5 pães e 2 peixes, né, para uma multidão de mais de 5.000 pessoas e alimentar todos. E aí Jesus vem nos orientando: que multidão é essa, né, que estava seguindo o Mestre? Que multidão é essa que estava ali naquele momento? O que eles estavam buscando de Jesus? O que eles estavam intimamente ali precisando realmente, por estar ali naquela situação, de ir em busca de Jesus, de estarem na presença de Jesus? Em primeiro momento, mostra que essa multidão estava faminta. Mas o que seria essa fome realmente desses irmãos que buscavam Jesus naquele momento? Será que era uma fome de um alimento material apenas? Porque, na verdade, eles estavam observando a caminhada de Jesus durante o dia todo. Eles estavam ali olhando, participando, percebendo todo o trabalho, toda a obra que Jesus estava fazendo junto com os discípulos durante o dia todo. E eles sabiam que eles não tinham muito alimento material ali, que eles não tinham muitas condições de auxiliar todas aquelas pessoas diante desse alimento físico. Então, o que esses irmãos estavam buscando em Jesus? Né? A gente sabe que realmente, diante do que a gente observa nas passagens do Evangelho de Jesus, onde o Mestre passava, na cidade que ele passava, na tribo que ele passava, ele arrastava multidões. Jesus ele tinha um magnetismo muito grande, ele exalava esse amor, ele exalava esse bem. Então aqueles que eram aflitos, aqueles que estavam necessitados de ajuda, de auxílio, iam em busca de Jesus para receberem uma ajuda, para receberem um amparo. E nessa passagem não foi diferente. Aquela multidão de mais de 5.000 pessoas estavam ali, indo em busca de Jesus para algo. E não era apenas esse alimento físico, não era apenas esse alimento material. E a gente pode perceber que naquela época, aquela condição que aqueles irmãos viviam, a situação que eles vivenciavam, essa fome era algo muito maior. Era uma fome não apenas do alimento físico, mas uma fome de amor, uma fome de paz, uma fome de esperança, uma fome de coragem, talvez, de entendimento, uma fome de fé. E Jesus ele tinha verdadeiramente a condição de alimentar esses irmãos diante da sua presença, diante das suas palavras, diante do seu evangelho. Jesus ele tinha realmente a capacidade de irradiar para todos esses irmãos a sua energia, o seu amor, multiplicando entre aqueles companheiros. Se a gente traz isso hoje, para os dias de hoje, a gente observa que realmente há ainda uma grande multidão de famintos. Há, infelizmente, os famintos da matéria, do pão físico, do pão material, mas há também uma grande massa de famintos do pão espiritual. Naquela época, a gente observa aqui na orientação, na mensagem, que eram mais de 5.000, né, de pessoas ali famintas, buscando Jesus, uma grande multidão. E hoje, no nosso planeta Terra, a gente observa que somos quase 8 bilhões de pessoas que temos também a nossa fome íntima, a nossa necessidade do alimento espiritual, né? A necessidade de alimentar essa nossa esperança, de alimentar essa nossa fé,
de alimentar essa nossa visão diante da vida, diante da existência, para que isso nos ajude, esse alimento espiritual nos ajude a trilhar essa jornada da melhor maneira possível, indo em busca dos nossos objetivos, indo em busca dos nossos ideais de vida, indo em busca da cura que às vezes nós precisamos, da cura física ou da cura moral ou da cura espiritual. Então esse alimento que Jesus oferece naquele momento, que ele reparte com toda aquela multidão, né, é o mesmo alimento que hoje nós também buscamos. Buscamos esses alimentos espirituais, morais, na religião, buscamos em Jesus, buscamos em Deus, buscamos através desse autoconhecimento, desse desenvolvimento pessoal, encontrando-nos com as nossas necessidades, com os nossos desafios íntimos. E Jesus, ele tem essa oferta. Jesus, ele tem a oferta desse alimento. E até que em algum outro momento, nas bem-aventuranças, ele diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Está em Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois que serão saciados. E aqueles irmãos, naquele momento, eles foram saciados. Jesus reparte o pão e peixe para mais de 5.000 pessoas e, na narração ali evangélica, diz que todos eles foram saciados. E aí, quando Emmanuel ele traz essa mensagem falando dessa multidão de pessoas e da migalha que foi repartida, que foi dividida com todos, que migalha seria essa? Não é a migalha apenas do alimento físico, né? Mas a migalha no sentido de que às vezes o pouco que a gente faz, mas com boa vontade, com carinho, com amor, com alegria, com um sentimento do bem, com um sentimento positivo, o pouco que a gente faz, mas nutrindo, com todas essas boas intenções e boas vibrações, às vezes essa migalhinha, ela consegue alimentar, ela consegue saciar, ela consegue ajudar, auxiliar um necessitado, alguém que precise. Às vezes, nós mesmos estamos buscando algo na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente abre uma mensagem num livro, a gente abre uma mensagem, às vezes, no WhatsApp, a gente abre uma mensagem no Facebook, e apenas aquela migalhinha, aquela mensagem pequena, nos toca. E era o que a gente precisava ouvir naquele momento. Era aquele alimento que nós precisávamos ingerir espiritualmente naquele momento. Então, tem um grande valor nessas atitudes, nessas ações, que muitas das vezes a gente observa ela de uma forma muito pequena, né? A gente fala, são pequenas atitudes, são pequenas ações, mas tem um valor muito grande quando essas pequenas ações, quando essas pequenas atitudes estão ali envolvidas com um sentimento puro do amor, do bem, da vontade sincera de ajudar, de servir, de ser útil. Às vezes a gente está em casa, né, com os pensamentos às vezes atribulados, com aflições, e aí a gente recebe uma mensagem de um amigo no celular, às vezes a gente recebe a mensagem de um amigo lá no WhatsApp, e aí aquele amigo fala algumas palavras só para você numa mensagem, mas talvez era aquela mensagem, eram aquelas palavras que nós estávamos precisando naquele momento para nos reerguermos, para nos abastecermos, para a gente ter um nutriente espiritual a mais, né? Para que a gente buscasse ali levantar fisicamente, mas também espiritualmente, para a gente continuar a nossa jornada. Às vezes são essas pequenas migalhas que vão nos ajudar verdadeiramente na nossa vida. E aí o Emmanuel continua aqui trazendo várias orientações e ele fala o seguinte, que essas migalhas elas simbolizam o bem, a ajuda, a caridade, a generosidade. Então, diante de uma multidão de famintos, diante de uma multidão de pessoas ali necessitadas de um amparo, de um auxílio, se essa migalha ela vem envolvida com a caridade, com a generosidade, com a fraternidade, com a real vontade de ajudar e servir, é essa migalha que vai alimentar os corações, que vai alimentar as almas. E aí Emmanuel diz o seguinte, Jesus emprega o poder da bondade e alimenta a todos. Não é? Ele falou que Sonilda falou, com certeza, o pouco com Deus é muito. Verdade, Sonilda, verdade. E a Rafa coloca, pequenas atitudes transformam, verdadeiramente transformam. Às vezes, essas pequenas atitudes, né,
com um real valor ali de um sentimento verdadeiro, ele é realmente abençoado por Deus. Na mensagem diz que Jesus pega o pão e o peixe, ergue ao céu e pede a Deus que o abençoe. Não é verdade? Então olha o movimento que Jesus faz naquele momento. Jesus ele não pega o pão, reparte e dá logo para os discípulos e para os irmãos ali. Jesus pega o alimento e ergue aos céus. Assim está escrito na mensagem. Jesus pega o pão e o peixe, ergue aos céus e os abençoa. Ou seja, ele evoca naquele momento a força do Pai, ele evoca naquele momento o poder do Criador, né? As energias maravilhosas do bem, da paz, da luz, que são essas que nos sustentam. E aí depois disso que Jesus abençoa, ele vai lá e realiza o trabalho, a tarefa de repartir. Então quando nós temos essas pequenas atitudes, igual a Rafa e a Sonilda aqui falaram, essas pequenas atitudes abençoadas, né? Quando a gente evoca Deus diante das nossas pequenas atitudes e vamos lá e realizamos, essas pequenas atitudes se tornam grandiosas. Porque, como diz a Sonildo, pouco com Deus é muito. A energia de Deus está presente. A presença de Deus está presente. Né? Muitas das vezes a gente fala assim, poxa, a gente tem uma fé em Deus, né? Só que muitos irmãos às vezes falam assim, mas eu não sinto a presença de Deus. Eu não vejo Deus, eu não ouço Deus. E aí, o João Evangelista, ele traz uma mensagem muito interessante lá no seu evangelho, que ele diz o seguinte, que aquele que não ama não vê a Deus, porque Deus é amor. Para mim, essa é a melhor definição do Criador. Particularmente, para mim, essa é a maior definição de Deus. Deus é amor. E quando a gente cria essa verdade, né, tem essa crença de que Deus é amor, aí a gente começa a perceber que a gente tem a possibilidade de vivenciar ou de estar na presença de Deus quando nós estamos amando, quando nós estamos realizando alguma atitude, alguma ação, por pequena que seja, mas com amor. Então nós estamos na presença de Deus, nós estamos envolvidos por Deus, nós estamos mergulhados em Deus, como diz o apóstolo Paulo. Então por isso eu gosto tanto dessa definição, porque isso nos aproxima de Deus. É só a gente prestar atenção nas nossas atitudes, nos nossos atos e evocar esse sentimento positivo. Seja na nossa profissão, seja no nosso ambiente familiar, seja no nosso círculo de amizade, seja na rua, na nossa interação com a sociedade. Se a gente tem alguma atitude ali com amor, evocando esse sentimento de amor, a gente tem a possibilidade de estarmos ali na presença de Deus, estarmos envolvidos, estarmos sentindo, percebendo Deus através dessas atitudes. Então o pouco com Deus, ou seja, o pouco com amor, realmente rende muito, multiplica, né? E aí o Emmanuel diz o seguinte, que ali naquele momento era Jesus para 5.000 pessoas. Olha só, um homem para auxiliar mais de 5.000 pessoas que está na narrativa. E olha a grandeza e a humildade de Jesus. Jesus é o Espírito mais puro e perfeito que já pisou na Terra, né? Por isso ele é o nosso grande modelo e guia segundo a espiritualidade. E olha o que Jesus, diante da sua grandeza e humildade espiritual, o que ele coloca para a gente? Que ele usa os seus discípulos como de intermediários naquele momento. Então, olha só, ele chama os discípulos para serem os seus intermediários. Ele convida os discípulos para agirem, para trabalharem, para servirem, não em nome de Jesus, mas em nome de Deus. Porque tudo aquilo que Jesus veio trazendo, o seu evangelho, as suas vivências, Jesus fez tudo isso em nome de Deus, que é o nosso Criador. Jesus trouxe as leis divinas em seu evangelho, né? Jesus trouxe as leis divinas ali para a gente, esses ensinamentos, através do seu evangelho. E aí, ele não faz o seu trabalho sozinho, ele não realiza o seu trabalho sozinho, ele tem aquele grupo ali, né, dos mais próximos, ele tem a sua equipe espiritual para realizar a tarefa. E aí ele chama esses discípulos no momento para serem os seus intermediários. Então ele reparte ali o pão, o peixe, cria aquelas grandes cestas, 12 cestas, né? E distribui na mão dos discípulos ali para que eles vão lá e comecem a doar para aqueles irmãos. E aí nesse momento nos vem a reflexão. Os discípulos, eles tinham também a capacidade de multiplicar
o bem, não é verdade? Eles estavam na presença de Jesus, aprendendo, trabalhando, praticando, se esforçando, se transformando, realizando a reforma íntima. Eles estavam também no processo de crescimento e amadurecimento espiritual. E eram dadas oportunidades a eles de também estarem realizando ali a sua parcela de contribuição diante do grande serviço, diante da grande obra do Criador. E Jesus sempre colocava eles para poder realizar essas tarefas. E nesse momento não foi diferente. E eles tinham ali a oportunidade de ir até os irmãos e doarem, né? Multiplicando ali o bem, multiplicando ali o amor, repartindo. E isso é interessante que a gente percebe, né? Se a gente pega uma coisa material aqui na mão, se a gente repartir essa coisa, ela vai diminuindo, né? Se a gente reparte aqui um pedaço de pão realmente e entrega para as outras pessoas, a gente vai diminuir a nossa quantidade, não é verdade? Só que em relação ao sentimento, em relação ao amor e ao bem, essa expressão, essa conta aqui, ela é diferente. Quanto mais nós dividimos, mais nós multiplicamos. É interessante demais quando a gente fala do amor e fala do bem, né? Quanto mais nós dividimos esse sentimento, mais nós multiplicamos. Então a conta é diferente, a conta de Deus é diferente. Por isso a espiritualidade, Jesus, Deus, nos inspira o tempo inteiro a realizarmos o bem, a vivenciarmos esse amor, a multiplicar, né? Quando Jesus fala para a gente, ide e pregai, Jesus não estava apenas falando ou ensinando para a gente ir lá e falar do Evangelho, ir lá e falar de Deus, falar de Jesus, mas sim irmos lá e realizarmos, agirmos, servirmos, trabalharmos de alguma forma, né? E através dessas ações, através dessas atitudes, nós temos a possibilidade de multiplicar, de repartir, multiplicando, aumentando, dando continuidade nessa energia positiva do bem e do amor. A Ana fala aqui que Jesus derrame sobre nós uma migalha do seu imenso amor. Tenhamos fé. É verdade. É verdade, Ana. O amor de Deus, uma migalha, né? Uma centelha divina, uma migalha do amor de Deus sobre nós tem um poder maravilhoso, tem um poder grandioso, um poder transformador. E muitas das vezes, como foi na mensagem de abertura, mensagem de harmonização, a gente faz os nossos pedidos, né? A Deus, que Ele derrame sobre nós o amor, a coragem, a fé. E aí Ele nos inspira que a gente realize um movimento também de ida, né? Um movimento de ir até Ele, um movimento da gente sair do nosso eu, do nosso ego e irmos em busca dessa ajuda, em busca desse auxílio. E muitas das vezes essa ajuda, esse auxílio vem através da participação na obra, ou seja, através da contribuição. Quando nós realizamos algo, o primeiro a ser ajudado somos nós mesmos. Quando nós nos envolvemos em alguma tarefa do bem, quando nós realizamos alguma atividade, alguma atitude no bem, no amor, na caridade, os primeiros beneficiados somos nós, porque nós acabamos nos mergulhando nessa energia maravilhosa divina. Nos mergulhamos em Deus, no seu amor. E isso é muito importante, esse movimento de ir. Tanto que Jesus, em várias orientações, ele diz o seguinte, vinde a mim. Ele nos convida, né? Vinde a mim, ou seja, nós temos que ir até Ele. Nós temos que fazer esse movimento interno, íntimo, de irmos até Ele, nos movimentarmos espiritualmente em busca dele. Assim a gente vai nos deixando cada vez mais receptivo, mais abertos, para que essas influências espirituais positivas auxiliem cada vez mais na nossa vida, nessa nossa trajetória. E aí, o Emmanuel ele coloca, né, essa passagem, que Jesus usa os discípulos por intermediários. E é interessante porque que aqui a gente observa a necessidade da união, a necessidade da fraternidade, a necessidade dos agrupamentos, né, das reuniões, dos grupos. É muito importante. Jesus nos dá esse exemplo. Nosso grande mestre e modelo, ele nos dá esse exemplo. Por isso que nós nos reunimos, né, em grupos familiares, em grupos religiosos, em grupos de amigos. Por quê? Essa união é importante. A força de um amparando, ajudando, dando suporte ao outro é muito importante. Tem uma mensagem, uma frase que diz que ninguém é feliz sozinho. E é verdade, nós precisamos uns dos outros. Nós necessitamos uns dos outros.
Nós não temos todos os recursos, todas as habilidades, todas as capacidades. Então, o outro me ajuda, o outro me ensina com aquilo que ele tem. O outro me ampara com aquilo que ele tem, com as capacidades, com as habilidades, com as ferramentas que ele tem, ele me ajuda. E a gente também tem a possibilidade, talvez, de ajudar alguém com aquilo que nós temos. Então é realmente uma grande troca, mas uma troca positiva, uma troca benéfica. E a gente se une nesses agrupamentos para a gente criar uma energia, uma força a mais. Essa união realmente fortalece, essa união realmente possibilita com que a gente enfrente os desafios da vida, os desafios do dia a dia, com mais serenidade, com mais tranquilidade. Por quê? Porque quando a gente divide o peso de uma situação com mais pessoas, o nosso pedacinho acaba ficando um pouco mais leve. Daí a necessidade de nós dividirmos, compartilharmos, estarmos presentes, dar o amparo, a sustentação, o auxílio. Por isso, estamos inseridos numa lei de sociedade. É uma lei divina, é uma lei natural. Porque é através dessa convivência, através dessas experiências, através dessas trocas, que nós vamos crescendo, que nós vamos evoluindo. Aquilo que não temos, aprendemos com o outro, e aquilo que o outro não tem, aprende com a gente, talvez, e através dessa troca a gente vai crescendo. A gente vai se melhorando mutuamente. E aí Jesus reforça aqui essa necessidade da união, da grande fraternidade. Todos nós estamos inseridos nessa lei do progresso espiritual para um dia, eu acredito muito nisso, nós desenvolvermos essa verdadeira fraternidade universal. Nós já somos realmente, nós já entendemos que nós somos filhos de Deus, filho do mesmo Pai, né, do mesmo Criador. No entanto, irmãos em humanidade, né? Todos somos criaturas divinas. Porém, esse sentimento de fraternidade ele precisa aflorar dentro de nós. Esse sentimento de humanidade, de fraternidade, ele precisa aflorar dentro de nós. Quando a gente começar a olhar o nosso irmão, começar a olhar o nosso semelhante, né, como realmente alguém da nossa família espiritual, a nossa humanidade vai dar um salto quântico aí, né, em evolução, em progresso. Quando nós começarmos a trabalhar o nosso olhar, quando a gente olhar para o próximo e falar, esse é um irmão, é filho de Deus, assim como eu, e dentro despertar esse verdadeiro sentimento de fraternidade, a humanidade vai dar um salto quântico, com certeza, em relação ao progresso. Nós estamos caminhando para isso. A gente ainda observa que tem muitos desafios, muitas dificuldades no nosso planeta, a gente observa. Mas nós estamos num planeta de provas e expiações, né? E uma das características de um planeta de provas e expiações é que o mal ainda sobrepõe o bem. Mas todos nós que estamos aqui, nessa noite, reunidos, 29 pessoas estamos aqui reunidos, falando do Evangelho, buscando no Evangelho, nós já estamos com uma mentalidade diferente. Nós já estamos buscando algo a mais. Nós já estamos desenvolvendo um olhar diferente em relação à vida. E isso é importante nós reconhecermos. E isso é importante nós alimentarmos dentro de nós. Essa visão positiva. Que nós, tudo bem, ainda somos espíritos imperfeitos, porém, nós estamos na jornada já em busca de algo a mais. Não é? A gente já está buscando uma melhoria espiritual. E essa melhoria íntima que nós realizamos reverbera onde a gente está inserido. No ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente de amizade, no ambiente social, vai reverberar de alguma forma. No entanto, que as pessoas, né, a gente recebe muitas orientações de que a mudança que nós queremos no mundo começa dentro de nós. E é verdade. Como que a gente vai mudar esse mundo? A gente não consegue mudar o outro. A gente só tem a possibilidade, a capacidade de mudar a nós mesmos. E a partir dessa mudança íntima, a partir dessa transformação íntima, a gente tem a capacidade de servir, de auxiliar, de ajudar cada vez mais. E assim, a gente faz uma grande corrente do bem, dando suporte, dando auxílio uns aos outros, para ir contagiando cada vez mais de energia positiva e benéfica nessa nossa jornada. E aí Emmanuel ele traz essa reflexão, que muitas das vezes, olha só o que ele diz, nós não acreditamos nas migalhas de bem que possuímos. Ele deixa bem claro, nós muitas das vezes não acreditamos nas migalhas de bem que nós possuímos. Meus irmãos, a gente sabe, né, da imortalidade da alma. Já tivemos inúmeras encarnações para trás, antes dessa. Teremos inúmeras outras pela frente. Mas hoje, nós somos a soma de todas essas experiências, de todas essas vivências.
E possivelmente o nosso passado ele foi realmente muito desafiador, talvez diante de muitos males que cometemos, enfim. Isso ficou no nosso passado. Mas hoje, se nós pararmos e observarmos a nossa vida, talvez nós tenhamos a possibilidade de perceber que já desenvolvemos aqui situações melhores, pensamentos, sentimentos, emoções em relação ao outro, que às vezes a gente se toca, às vezes a gente se percebe que a gente não é mais como a gente era antes. Talvez nessa mesma vida, né, de uns anos para trás, se a gente for perceber uns anos atrás, eu tenho amigos aqui, olha só, que compartilham aqui da nossa vida, grandes amigos aqui, Felipe, que na nossa adolescência, na nossa infância, a gente tinha um pensamento, a gente tinha umas atitudes e hoje a gente tem um amadurecimento, hoje a gente tem uma outra visão da vida e isso acontece com todos nós. A cada dia que nós estamos aqui nesse planeta, nós temos a possibilidade de irmos nos lapidando, de irmos nos melhorando, de irmos desenvolvendo habilidades e capacidades positivas. E a gente precisa reconhecer isso dentro de nós. A gente precisa reconhecer que por mais que sejam migalhas ainda, nós já temos. Nós já possuímos, nós já trazemos essas migalhas do bem dentro de nós. Daí, o que a gente precisa perceber? Não adianta apenas a gente reconhecer que nós temos essa migalha. A gente precisa utilizar essa migalha para alimentar. A gente precisa utilizar essa migalha para levar adiante. A gente precisa pegar essa migalha e multiplicar, por menor que seja essa migalha. Quando nós colocamos que essa migalha é envolvida com os sentimentos, com as emoções, com os pensamentos, com as intenções positivas, nós temos a capacidade de compartilhar e de multiplicar essa migalha. Não é verdade? Então, às vezes a gente fica apenas olhando as situações talvez ruins e negativas que nós já cometemos, ou que nós já vivenciamos, ou que nós já realizamos, e a gente se prende nessas situações negativas, ou seja, o nosso foco fica no negativo. E a gente não consegue, às vezes, desviar o nosso olhar, o nosso foco para as coisas positivas que a gente está aprendendo, que a gente vai realizando, que a gente ali aos trancos e barrancos consegue realizar na nossa vida, no nosso dia a dia, naquilo de bom que a gente já conseguiu converter dentro da gente, naquilo de útil, não só para mim, mas para aqueles que estão junto comigo nessa jornada. Então, muitas das vezes a gente precisa, na verdade, alterar esse nosso foco, mudar o nosso foco, parar um pouco de olhar somente para as coisas negativas, para as coisas ruins, para as coisas que não são válidas e nem úteis, e focar naquilo de bom, focar naquilo de verdadeiro. Então a gente vai alterar o nosso foco do problema e vamos colocar o nosso foco na solução. Porque não adianta a gente reclamar do mundo, reclamar do nosso país, reclamar do outro, reclamar de não sei quem, da nossa família. Não adianta, meus irmãos. Não adianta reclamar. Diante dessa a reclamação, quando a gente reclama, significa que a gente está com o nosso foco apenas no problema. Então, quando a gente se fecha e foca o problema, já ouviu uma frase que diz: tudo aquilo que a gente foca se expande? Então, todas as vezes que nós olhamos para o problema, que a gente foca no problema, o que vai expandir? O problema. Não é verdade? Então, talvez aquele problema não era tão grande, mas de tanto a gente ficar olhando, alimentando, nutrindo, ele vai ficar gigantesco na nossa vida. E aí, quando a gente faz esse movimento de alterar o nosso olhar, tira o olhar do problema, começa a olhar a solução, foca na solução, o que vai expandir na nossa vida? A solução. E aí a gente vai conseguir, através da solução, através da alteração desse olhar, da percepção da vida, a gente vai perceber mais possibilidades de servir, de ajudar, de ser útil, porque o nosso foco vai estar em coisas positivas. O nosso foco vai estar em Deus, em Jesus, no bem, na espiritualidade, na caridade, no amor, na generosidade, na fraternidade. E isso vai trazer, muitas das vezes, uma satisfação, uma alegria, uma felicidade espiritual. E aí a gente vai deixar de lado o problema. E aí a gente vai reconhecer que essa migalhinha que a gente tem do bem, ela vai ser muito útil, muito positiva, muito produtiva. Por menor que seja, né? Pequenas tarefas que a gente, pequenas atitudes que a gente possa ter no nosso dia a dia, elas podem se transformar em grandes mudanças. A Ana coloca: precisamos despertar primeiro o amor do Cristo dentro de nós,
para olharmos o nosso irmão com o mesmo amor. Sim, sim. Esse é o ponto. Nós temos já esse amor do Cristo dentro de nós. Nós temos já essa migalha, essa centelha divina dentro de nós. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Às vezes, parece que a gente se esquece disso, né? Nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós trazemos no nosso íntimo a essência divina. Só que, com um olhar apenas no problema, apenas nos males, apenas na negatividade, a gente não vai perceber essa essência. Não é verdade? Se a gente colocar o nosso olhar somente nas coisas ruins e negativas, a gente não vai perceber a essência divina. Por quê? Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é amor. Então, para a gente perceber Deus, a gente tem que sair da negatividade e ir para a positividade. A gente tem que sair da reclamação e ir para a solução. A gente tem que sair do orgulho, do egoísmo e ir para a caridade, para o altruísmo, para a humildade. Não é verdade? Mas nós temos que perceber que nós já temos essas migalhas dentro de nós. Nós temos que despertar. Reclamar é clamar 2 vezes, verdade. Reclamar é de novo. Novo, clamar o problema. Isso aí, minha mãe, Vanderlei, obrigado pela contribuição. É reclamar, repetir, remoer aquilo, né? Clamar, pedir de novo. A gente está no problema, reclama, ou seja, expande. Então nós temos que exercitar essa mudança de foco, exercitar essa alteração de ponto de vista. É um exercício. Às vezes a gente realmente vicia nas coisas negativas. Por quê? A gente é alimentado diariamente por essas situações. Você liga uma televisão, coisa negativa. Então, quanto mais a gente se alimenta dessas coisas negativas, mais a gente vai se viciando, se habituando nessas coisas. E a gente acaba achando que não existe mais nada de bom, que não existe o positivo. Por quê? A gente só está focado naquilo ali. E aí, quando a gente desliga um pouquinho isso aqui, a gente corta esse fluxo, corta essa conexão e busca se conectar com outra coisa, a gente vê, poxa, tem gente maravilhosa fazendo coisas fantásticas. Tem irmãos maravilhosos realizando coisas maravilhosas por esse mundo afora. Tem o bem sendo compartilhado, sendo multiplicado, sendo distribuído, sendo vivenciado. E muitas das vezes perto da gente. Tem irmãos maravilhosos fazendo trabalhos maravilhosos perto da gente. E a gente não percebe por quê? Estamos acostumados a manter o foco no negativo. Então nós temos que cortar essa conexão. Cortar esse vínculo com a negatividade e buscar, sim, através do Evangelho de Jesus, das mensagens da doutrina espírita, da mensagem do Evangelho, da literatura espírita, nos alimentarmos, nos abastecermos com essas mensagens positivas, para a gente criar esse hábito positivo, para a gente criar essa mentalidade positiva. Jesus, lá atrás, ele diz para a gente o seguinte: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Essa palavra arrependei-vos, na época, a palavra que era utilizada era metanoia. Metanoia significa mudança de mentalidade. Então olha só o que Jesus falava na verdade. Mude o seu pensamento, mude a sua mentalidade, mude a forma que você observa e percebe a vida, pois isso vai te aproximar do reino de Deus. E o que é o reino de Deus, meus irmãos? Não é a paz, a serenidade, sentir essa presença divina dentro de nós? Então olha o que Jesus fala para a gente há 2000 anos. Mude a mentalidade, mude o pensamento, se conecte com o bem, se conecte com a verdade, se conecte com as coisas que são divinas. E as coisas divinas são o quê? Os sentimentos mais elevados. Quando você muda essa mentalidade, você se conecta ao reino de Deus, que é essa paz, essa alegria, essa satisfação, essa felicidade espiritual. Então, olha só, Jesus lá atrás já nos convida a mudar esse foco e perceber que nós somos filhos de Deus e que temos essa migalha, sim, do bem, do amor dentro de nós. Temos isso. E quanto mais nós exercitamos colocar essa migalha, doar essa migalha ao próximo, a nós mesmos, a quem precisa, essa migalha ela vai crescendo, né? Como na parábola dos talentos, que um irmão tinha 1 talento, o outro tinha 2, o outro tinha 5. Aquele que tinha 5, ele foi lá e multiplicou os seus talentos. Por quê? Ele colocou aqueles talentos em movimento, ele agiu, ele trabalhou, ele prosperou. Então ele multiplicou esses talentos. O outro que tinha 2 talentos, ele fez a mesma coisa. Pegou esses 2 talentos, foi lá, trabalhou com ele, serviu, foi útil, multiplicou, prosperou.
E aquele que tinha um talento só, o que ele fez? Ele enterrou com medo de perder. Aí quando o Senhor chegou, falou: poxa, servo, você é preguiçoso. Os outros lá pegaram 5, trabalharam com ele e multiplicou. O outro pegou os 2 que tinha, trabalhou com ele e multiplicou. Você que tinha um só, você ficou com medo de perder, não trabalhou nada, foi lá, sentou, foi assistir noticiário que só fala coisa ruim e esqueceu de trabalhar o seu talento. E agora? Agora eu vou ter que tomar o seu talento e vou dar para aquele que sabe administrar melhor. Então, por mais que nós tenhamos apenas um talento, por mais que nós tenhamos uma migalhinha do bem, se nós colocarmos essa migalhinha em movimento, se nós colocarmos essa migalhinha ali no trabalho do bem, no trabalho do amor, da caridade, essa migalhinha vai ser abençoada, como Jesus falou, e vai poder multiplicar, vai poder gerar muitas situações positivas, vai poder levar o bem adiante de uma forma muito maior. E aí, o Emmanuel ele coloca para a gente: nossa migalha é por Jesus abençoada para nutrir multidões. E aí ele coloca que essas moléstias, essas deficiências, essas ruínas que a gente acaba vivenciando na nossa encarnação, existe sim, há ainda muitos males. Só que nós só vamos vencer, só vamos curar esses males, essas mazelas, quando nós nos colocamos em atividade, quando nós nos colocamos em ação. Precisamos agir. Não adianta que a inércia ela só gera pra gente o quê? Dificuldade e até doença. Até água parada traz doença, né? Então a inércia não é interessante. O movimento é importante. Nos movimentarmos é importante. Olha só, nos movimentar é tão importante, tanto para a parte física, quanto para a parte mental, quanto para a parte espiritual. Se a gente observa a natureza à nossa volta, é um constante movimento. Nada está parado, nada está estático, nada está inerte. É um movimento constante da natureza. E nós precisamos nos movimentar. Movimentar fisicamente ajuda a curar muitas doenças. Movimentar mentalmente, através de aprendizados, em buscas constantes, ajuda também na saúde mental. E nos movimentar espiritualmente, pois vai nos ajudar a evoluir e curar as nossas chagas espirituais, as nossas chagas morais. Então Jesus ele nos coloca em movimento, ele nos convida a movimentar diariamente. Diariamente nós temos oportunidade. Nós temos que estar mais atentos, né? Às oportunidades que nos são dadas diariamente de servir, de trabalhar, de ser útil, de nos movimentarmos. Mas temos, verdadeiramente, essas oportunidades diárias. E aí, olha só como é que Emmanuel fecha essa mensagem para a gente. Não duvide das suas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade com Jesus valem mais que toda a multidão de males do mundo. Olha como é que Emmanuel fecha essa mensagem para a gente. Eu vou repetir. Não duvide das suas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade com Jesus valem mais que toda a multidão dos males no mundo. Uma grande reflexão que Emmanuel traz para a gente nesse momento, né, meus irmãos? Nossas migalhas do bem, com boa vontade, com amor, valem mais do que a multidão de males do mundo. E o apóstolo Paulo ele também falava isso para a gente lá atrás. Ele falava que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, meus irmãos, quando nós estamos realmente atentos às oportunidades e nós vamos lá, diante das possibilidades que temos, diante das capacidades que temos, diante daquilo que nós sabemos fazer ou daquilo que nós não sabemos, mas a gente vai com boa intenção, com coragem, com amor no coração, Jesus, Deus, vem e abençoa. Abençoa essa boa vontade, abençoa esse amor, abençoa esse sentimento que nos move e ele potencializa as nossas possibilidades. Certa vez eu escutei uma mensagem que dizia o seguinte, que Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Isso faz sentido, porque o mestre ele mesmo disse, né? Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Quando a gente lembra dos discípulos que estavam ali junto de Jesus, eu gosto muito da passagem do Pedro, que mostra que Pedro ele era muito igual a gente, assim, ó, no início. Jesus, quando foi preso, o que Pedro fez? Foi lá, passou logo a mão na espada e deu na orelha do soldado. E o mestre disse para ele, falou, Pedro, pelo amor de Deus.
embainha essa espada, que quem fere com a espada se ferirá. Ou seja, Pedro estava ali na presença do mestre, mas ainda não era espírito puro, tinha os seus impulsos, né? Tinha o seu instinto ainda humano. E ele foi se lapidando, mas também depois se transformou, foi o pai da igreja, né? Então, olha só, todos nós estamos nesse processo, mas todos nós trazemos já algo de bom e de útil que a gente pode empreender em nome do bem, empreender em nome de Jesus, empreender em nome de Deus e multiplicar essas bênçãos que nós recebemos diariamente em nossa vida. Só de estarmos aqui hoje, podendo compartilhar essa mensagem é um motivo de gratidão. Só de estarmos aqui reunidos nesse momento já é um motivo de agradecermos a Deus. E qual a melhor gratidão? Qual a melhor forma de manifestar essa gratidão para com Deus? É trabalhando, é sendo útil diante da obra dele, né? Multiplicando essa energia do amor, do bem, que ele tanto nos abençoa e nos ampara diariamente, potencializando isso dentro de nós. A gente tem vários exemplos, né? Vários exemplos de irmãos que souberam realmente multiplicar esse bem. A gente tem Chico, que atendia milhares de pessoas, né? A gente tem Divaldo, que lá na Mansão do Caminho atende mais de 6.000 pessoas por dia, né? A gente até lembra da mensagem de Jesus, que Jesus foi lá e multiplicou, repartiu o pão ali com mais de 5.000 pessoas. E Divaldo também, aquela tarefa maravilhosa da Mansão do Caminho, atende mais de 5, 6.000 pessoas por dia, multiplicando o amor, não é verdade? E esses irmãos, o que eles têm de diferente de nós? Tá certo, muitas pessoas vão falar, eles são muito mais evoluídos. Tá, mas a única diferença, muitas das vezes, é que eles já começaram a caminhar, que eles aceitaram, né, o convite de Jesus e estão agindo, e estão trabalhando, e estão servindo, e estão realizando. Estão aproveitando o convite diário, né? E nós, então, agradecemos a Deus, mas temos que agir também, fazermos a nossa parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Faça aquilo que tiver que ser feito com as capacidades, com as possibilidades que tem, que Deus vai abençoando, que Deus vai amparando, que Deus vai multiplicando e Deus vai potencializando a nossa capacidade de amar, de servir, de ser útil de alguma forma. Meus irmãos, essa era a mensagem que a gente tinha para trazer na noite de hoje, diante das nossas capacidades, das nossas possibilidades, doando aqui a nossa migalhinha também, mas que a gente possa ter esse pensamento hoje na nossa mente. Todos nós já possuímos migalhas do bem dentro da gente. Então que a gente possa pegar essas migalhas e alimentar, seja quem for que estiver necessitando de ajuda, necessitando de amparo, necessitando de auxílio, que a gente tenha a possibilidade de ajudar, vamos colocar em movimento. Vamos botar esse amor em movimento, vamos botar esse sentimento positivo em movimento. O momento que nós estamos vivenciando hoje é um momento que está nos convidando diariamente a realizar esse movimento do amor, do bem, levando adiante, multiplicando. Então, que possamos fazer, diante das capacidades, diante das possibilidades, mas que possamos fazer, que possamos agir, que possamos trabalhar. Vamos ser úteis, vamos servir, vamos nos permitir vivenciar cada vez mais esse amor de Deus em nossas vidas. Gratidão a todos vocês que estiveram com a gente aqui na noite de hoje. É uma alegria. Ana, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade da tarefa. Obrigado a todos os irmãos da Casa do Amor ao Próximo. E vamos, nesse momento, convido os irmãos mais uma vez, para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. Gratidão a todos. E nesse momento, convidamos mais uma vez os irmãos, unindo aqui os nossos pensamentos, os nossos corações, os nossos sentimentos, para agradecermos a Deus. Agradecermos a Deus, primeiramente, pela encarnação, pela oportunidade de estarmos aqui nesse planeta, com todos os desafios, com todas as dificuldades, as tribulações, mas estamos aqui com o único objetivo de aproveitarmos essas experiências para crescermos, para nos desenvolvermos, para desenvolver as nossas habilidades morais e espirituais. Então somos imensamente gratos a Jesus por essa bendita oportunidade. Agradecemos aos nossos guias e mentores espirituais que estão sempre conosco nessa jornada, nos apoiando, nos amparando, nos inspirando, para que a gente realize esse processo de uma maneira mais positiva e benéfica possível. Então, Senhor, nesse momento, pedimos que o Senhor possa abençoar e amparar a todos nós em humanidade, todos os irmãos que estão em hospitais, que estão nos lares, que estão passando por dificuldades, por desafios, por enfermidades, por provas e expiações muito doloridas, Senhor.
abençoe a todos, ampare a todos, que o seu amor possa tocar o coração de todos nós, humanidade, e que a gente possa aproveitar as oportunidades que nós tivermos na nossa vida de contribuirmos, de multiplicarmos esse amor e esse bem através de atitudes, de ações, através do movimento sincero do bem e do amor. Que Deus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Um grande abraço a todos e uma ótima noite de descanso.